Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego intermediário aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes, nós estamos na nossa 10ª aula deste módulo, tratando aqui sobre o infinitivo sendo então substantivado pelos artigos. Lembrando que o nosso foco são os artigos e o poder que eles têm, neste caso, de substantivar, ou seja, de tornar de certas partes do discurso como se fossem substantivos. E assim elas podem tomar funções como sujeito, da frase e até objeto de uma frase, depende de como ela aparece. Falamos já sobre adjetivos, advérbios, particípios, e estamos agora vendo como o artigo pode, então, ele pode substantivar os verbos no infinitivo. Os outros que passamos foram os verbos no particípio, e agora estamos vendo como ele pode substantivar os verbos no infinitivo. Então, qual é a relevância disso? É justamente mostrar que essas partes do discurso, embora tenham funções diferentes, o artigo pode trazê-las para a função de substantivo e assim gerar uma maior flexibilidade ali nessas formas verbais. Obviamente, o nosso foco aqui também é que você tenha alcance ao texto bíblico e, nesse sentido, quando você se deparar com essas construções, você tem algum parâmetro de que você já viu aquilo. Eu posso dizer que do tempo já que a gente tem feito esses vídeos aqui e traduzido vários e vários textos, vários e vários versículos, explanado muitos pontos da gramática, a gente tem visto que quanto mais nós nos deparamos com o texto e analisamos essas categorias gramaticais, mais elas ficam familiarizadas para nós. Na verdade, nós ficamos familiarizados com elas. Elas se tornam mais comuns para nós, menos estranhas, e assim a gente pode trabalhar de uma forma mais inteligível na hora de olhar o texto bíblico, na hora de olhar o nosso Novo Testamento grego. Então, por isso, esteja atento a essas categorias gramaticais, não pelas categorias em si, mas pelo texto bíblico da forma como eles aparecem, tá bom? Beleza, tendo tocado sobre isso, vamos falando aqui já diretamente sobre o texto de Lucas 10, versículo 19. O texto de Lucas 10, versículo 19 diz o seguinte: Idou dédoka hemin ten exousian tu paten pano opheon kai scorpion kai epipassan ten dynamen tu erthru kai uden hymas u me adicesei. Eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Beleza, vamos analisar esse texto aí palavra por palavra para a gente poder entender como foi que o autor se expressou e como foi que o tradutor escolheu as suas construções no português para que esse texto fizesse sentido para nós. Idou é uma palavra que significa eis, certo? Eis, quando vemos várias vezes na Bíblia, um eis ou eilo, algo nesse sentido, é a palavra idou, certo? Nós temos aqui dédoka, na verdade que é um verbo, o perfeito aí, então vos dei, é essa a ideia, certo? Na verdade, o verbo dédoka, ele está no perfeito, exatamente, perfeito ativo, certo? Então, nós temos aqui o idou, então, idou, eis aí, vos dei, na verdade, o dédoka que foi traduzido como dei, e hymin é para vós, Aqui é o nosso pronome de segunda pessoa no dativo. Então, vos dei, e temos aqui ten exousian. Ten exousian é autoridade. Então, eu vos dei autoridade, certo? E aí que nós temos tu patem. Na verdade, o tu patem, ele vai ter a ideia, então, de pisar, certo? Pisar. E aqui nós temos o pisar para pisardes, aqui traduzido para pisardes,
Epano, que seria essa ideia sobre, né, pisar sobre. No caso, nós no português entendemos não simplesmente pisar sobre, mas pisar, né? Quando nós pisamos algo já significa que é sobre, né? Mas no caso nós temos aí o epano no grego para deixar claro essa ideia aí de sobre alguma coisa, né? Acima de alguma coisa. Então, para pisar sobre, epano, opheon, que é serpentes, e cai, e aí uma palavra parecida aqui que você deve conhecer, scorpion, que significa escorpiões. Então vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões. E o texto não para aí, nós temos cai e epi, ou seja, sobre serpentes e escorpiões, e cai epi sobre passa, que novamente, né, todo, a ideia de todo, ten dynamin, e sobre todo o poder. Então perceba que ele fez um paralelo, né? Epano, que é sobre serpentes e escorpiões, cai epi, sobre o todo o poder. Então essas duas construções aqui, elas estão no sentido de nos fazer esse paralelo aí, pisar sobre serpentes e escorpiões e pisar sobre todo o poder do inimigo. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente vai para o grego, muitas vezes essas construções elas são muito mais facilmente notadas por nós, porque a gente consegue ver como foi que o autor estruturou aquilo. Quando a gente vai para o português, normalmente a gente pode perder alguma dessas ligações, às vezes de paralelo, às vezes de relação deítica, né, de um apontar para um lugar ou outro, porque às vezes no português o tradutor ele deixa algumas palavras ali omitidas para que elas fiquem de uma certa forma estilisticamente mais fácil para os nossos olhos. Contudo, no grego a gente consegue ver esses paralelos de uma forma mais, vamos dizer assim, mais clara, ok? Então por isso eu estou chamando a atenção, até porque aqui elas começam com a mesma ideia, né? Epsilon e pi, né? É pi, é pano. Então ele fez esse paralelo foi dada autoridade a eles para pisar sobre isso e sobre isso. É essa ideia, vamos dizer assim, visual que a gente está tendo aí a partir desse texto. Nós temos aqui tu erthru, que é do inimigo, né? Então todo o poder do inimigo. Kai e uden, que significa nada. Kai uden. E nós temos aqui adkese. A palavra adkese, o verbo na verdade, adkese, é a ideia de vos machucar, vos causar dano. Literalmente isso mesmo, né? Causar dano, ok? Então por isso nós temos aí nada absolutamente, né? Por que ele tem nada absolutamente? Porque é uma ênfase aqui, né? O me, quando temos o me, perceba que são duas negativas, u e me. Então é nada, nada, absolutamente. Perceba que ele está fazendo realmente uma ênfase grande aí, porque quando e aqui o tradutor, ele preferiu colocar a palavra absolutamente, ele preferiu usar essa palavra absolutamente. Então o que ele fez aqui exatamente foi essa questão aqui enfática, né? O me absolutamente é um formato, vamos dizer assim, uma estrutura de negação realmente enfática que o autor grego ele pode lançar mão dela, ok? Então, e adkese, que será vos, né? Rimas, vos, causará dano. Essa palavra aqui, adkese. Então a palavra adkese é um verbo, né? Causar dano, fazer algo de errado a alguém. Neste sentido, a gente pode ver aqui quantas vezes ele aparece no Novo Testamento. Aparece 28 vezes. É uma quantidade considerável de 28 vezes
no Novo Testamento. E uma das formas que a gente pode lembrar aqui, além do texto aqui de João 10, versículo 19, nós temos aqui, por exemplo, o texto de... Nós temos aqui o texto de Colossenses 3, 26. Colossenses 3, 26. Vamos olhar aqui a sua formatação. Quando diz: pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Entenda que aqui esse fazer a injustiça, certo? Ele, na verdade, esse fazer a injustiça é que é o adikel aqui. Aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. Aqui de novo, adikel, certo? Ó, adikon, certo? Edikesen. Então essa é a ideia, né? A ideia lá de que nada vai causar dano, né? Ela também pode ser usada para fazer uma injustiça a alguém, né? E essa é a ideia que a gente pode perceber aí quando a gente tem esse verbo adikeo. Fazer o mal a alguém, nós temos, por exemplo, Atos 7, 26 ou Gálatas 4, 12. Podemos pegar aqui. Gálatas 4, 12. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E aqui a palavra ofendestes, ela é também a palavra aqui para edikesate, que é o verbo adikel. Então é ofender, fazer mal, fazer injustiça. O verbo, né, adikel, ele tem essas características aí que pode receber tais ideias semânticas, certo? Então, só para a gente concluir aqui, a gente tem o texto de Filemon, no versículo 8. Vamos ver aqui, Filemon, versículo 8. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Então, se algum dano aqui, ó, ti edikesen, se é algum ponto, né, ti edikesen, ele te fez algum dano, se ele te causou algum dano, se ele te fez algum mal. Então, a palavra, né, adikel, ou o verbo adikel, ele aparece aí em todos esses formatos para a gente poder ter uma ideia de como ele funciona. Beleza, vamos tirar aqui o nosso quadro interativo 1 minuto e vamos aqui para o texto novamente, para aquilo que nos interessa no texto. Além disso, é o nosso verbo, o nosso artigo ligado ao infinitivo. Nós temos aqui que ele vos dei autoridade, né, para pisardes. Então aqui, ó, tu patem, para pisardes. É essa ideia que foi colocada aí, para pisardes. Então, o que é isso, né? Ele diz que foi dada essa autoridade para que ele pisasse, ou seja, para que isso fosse feito. Quando nós temos aqui essa expressão, é isso que o autor quer dizer. Foi dado a autoridade para que ele pisasse, para que eles pisassem. Então, a autoridade para o pisar, literalmente seria isso, né? Para o pisar, para essa atitude, essa ação de pisar sobre, né, serpentes, escorpiões e sobre o poder do inimigo, né? Essa ideia que está sendo colocada. Mas o ponto aqui é mostrar que o verbo patem é um verbo, no caso aí, sobre com a ideia de pisar, né? Obviamente, já temos colocado esse ponto. E o que a gente quer lembrar é que na verdade, o verbo é o verbo pateo, certo? Que é pisar, né? Com essa ideia aí, como a gente já tem colocado. E até caminhar, enfim, essa ideia
do verbo patem. Mas nesse caso, ele está no patem aí, a ideia do iota e o ni é uma formação infinitiva em que esse conceito foi formado. Então vocês vão ter autoridade no pisar, né? Nessa ação, nessa atitude de pisar sobre serpentes e escorpiões, sobre o poder do inimigo, e nada vai causar dano a vocês. É o que Jesus falou para aqueles que estavam ouvindo naquela hora. Muito bem, falamos sobre isso. Vamos prosseguindo aqui para Romanos 13, no versículo 8. Romanos 13, versículo 8. Medeni, meden. Vamos aqui então. Medeni, meden, ophelete, eime to allelus, agapan, rogar, agapon, ton, heteron, nomon, pepleroken. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Vamos entender o texto aqui então, a partir de sua tradução. Medeni, que é a ideia do a ninguém. Perceba que nós temos aqui o mei, né? Esse mei você já conhece, que é uma expressão, uma ideia ali que é trazida de negação, certo? Então, ninguém, uma forma de você aprender vocabulário é fazer essas relações, né? Dos prefixos. Então, me você sabe que é negativo. Medeni também é negativo. A ninguém. Então, na verdade, medeni, meden. Qual é a relação entre medeni e meden? Até aqui são três palavras iguais, né? Na verdade, até o epsilon, né? Mede, mede. Aqui medeni e meden, ou seja, a ninguém, medeni, fiqueis devendo alguma coisa, ou coisa alguma. E aqui nós temos ophelete. Ophelete, que é a ideia aqui exatamente de ficar devendo, certo? De dever a alguém. Não deveis a ninguém coisa alguma, certo? E o verbo aqui para dever, ophelete, ele tem uma certa frequência também no Novo Testamento. Ele aparece 35 vezes. vezes no Novo Testamento. E essas 35 vezes, ele tem algumas acepções, certo? Uma delas é a ideia de ser obrigado a fazer algo. Por exemplo, nós temos aqui Lucas 17, versículo 10. Vamos tomar aqui o nosso quadro interativo. Então, assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Então, a ideia aqui do devíamos, isso é interessante notar, né? É algo que eles deveriam, que era dever deles, era algo que eles tinham que fazer, era algo esperado deles. Então, quando ele diz aqui devíamos fazer, é algo da nossa responsabilidade, é o meu dever, ou seja, a ideia aqui que ele traz ophelomen. Fizemos o que ophelomen, ou seja, fizemos apenas o que devíamos fazer, fizemos apenas as obras que nós deveríamos fazer. Então, o ophelomen, né? No caso, o verbo especificamente é o verbo opheilo, na primeira pessoa do singular presente, do indicativo opheilo. E aí, o ophelomen, ele está trazendo a ideia de nós temos que fazer isso. Era algo que era da nossa responsabilidade, ou seja, não fizemos mais do que a nossa obrigação diante disso. Então, quando ele diz aí sobre não dever a ninguém, é essa ideia que ele está trazendo para nós. Outro texto que nós temos aqui é o texto de Romanos 15, no versículo 1. Romanos 15, versículo 1, nós temos o seguinte:
Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Então, esse que nós devemos, na verdade, quando nós temos aqui, devemos suportar, é quando nós temos aqui ofélome também, ó, é um dever, é algo que nós temos que fazer, que é nossa responsabilidade. Então, com isso, você consegue perceber aquilo que nos é chamada a atenção a partir do que o apóstolo Paulo fala aqui em Romanos 15, versículo 1, quando ele está utilizando esse verbo ofélete, não deveis nada a ninguém. E aí nós temos aqui o eime. Eime tem a ideia de exceto, certo? É a ideia aí que nós temos. Quando Jesus fala lá, né? Egoimi, rehodós, kai realethe, kai redzoe, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O deis, ninguém, erratai próximo patera, ninguém vai ao Pai, eime, ou seja, se não por mim, eime di emu, se não por mim. Então é isso que o autor traz pra gente aqui com essa ideia aqui de exceto. Você percebe que é um ei, né? Ligado à ideia do ei que você deve lembrar, é o se e o me com a ideia do não, né? Então, se não, o exceto, enfim, essa ideia aí. E aí nós temos aqui eime, agapan, na verdade nós temos to agapan, se não o amar, ou no caso aqui como foi traduzido, o amor, alelos, que aqui foi traduzido com a ideia de com que vos ameis, certo? Com que vos ameis, e alelos uns aos outros. Então perceba aqui, ó, quando ele diz o amor com que vos ameis, ou melhor, o amor com que ameis, tudo isso aqui é to agapan, porque como ele utilizou o alelos aqui, que é uns aos outros, então ele precisava usar esse verbo de uma forma que fizesse sentido para ele, né? Então, agapan to alelos, to agapan alelos, o amardes com que vocês amam uns aos outros, né? Alelos uns aos outros. O texto prossegue aqui quando ele diz ho agapon, ou seja, quem ama, porque, na verdade, né? Pois quem ama, to heteron, o próximo, nomon, que é a lei, e aí nós temos aqui pepleroken, que é tem cumprido a lei. Então vamos procurar aqui o nosso artigo ligado ao nosso infinitivo. Nós temos aqui, na verdade, o to e o to agapan. Então, a ideia aqui do to agapan, deixa eu melhorar isso aqui. To agapan. Isso, melhorou agora. Então, esse to agapan, o que ele traz pra gente é exatamente essa ideia de o amar, se não o amar. Quando a gente vê no português, a gente não fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, com que vos ameis uns aos outros, mas aqui a gente tem ele no substantivo, né? Exceto o amor. Mas quando a gente tem o acesso ao grego, a gente pode perceber que esse agapan não é tão agapan assim, né? Não é tão o amor, mas na verdade ele é o amar. De fato foi substantivado, né? Como a gente já tem chamado sua atenção, ele foi substantivado através do artigo, certo? Então ele foi substantivado através do artigo. E assim foi tornado esse conceito, como você pode perceber também, ok? Eu espero que você tenha gostado da aula, que Deus nos ajude a entender mais dessa sua palavra, né, sobre a exegese,
é que ela fique mais clara para nós e assim a gente tenha um melhor acesso ao texto sagrado. Então que Deus nos abençoe, nos ajude e até a próxima aula, se Deus quiser.